Alô, boa noite, muita paz, muita luz, com alegria, com satisfação. Nós estamos aqui iniciando a nossa tarefa em homenagem ao momento que nós estamos passando com a atividade espírita, junto com o Conselho Municipal Espírita de Itaberaba. Nós estamos, neste momento, fazendo a nossa prece de início para este momento, para as nossas reflexões iniciais, pedindo ao Mestre Jesus que possa abençoar a todos nós, desejando estarmos unidos neste momento em que as orações nossas envolvem a todos nós encarnados que estamos militando na causa do bem. Que Jesus nos ilumine, que este espírita de Itapajipe se torne cada vez mais efetivo, mais iluminado, e todos os seus participantes possam estar envolvidos cada vez mais na transmissão do trabalho de Jesus através do Espiritismo Redivivo. Seja louvado. Bom, gente, nós estamos iniciando a nossa reflexão. Será que o Espiritismo ele tem o poder de interferir realmente na sociedade? Será que nós devemos trabalhar com as questões ecológicas para que o Espiritismo possa cumprir a sua função? Estamos realmente no momento onde os nossos pensamentos entre Espiritismo e seus objetivos têm a ver com tudo aquilo que nós estamos pensando e desejando realizar. Como poderá a doutrina espírita influir na transformação da nossa sociedade através da ecologia? Será que nós não estamos desviando os nossos compromissos com a doutrina espírita, que ela tem o objetivo de orientar, de espiritualizar a criatura humana, preparando-a para o seu momento de evolução, de mudanças para quando ela sair daqui do planeta Terra estar melhor? E nós estamos colocando outro assunto que pertence aos grupos e o ativismo ecológico, mas realmente é esse o nosso pequeno momento de reflexão, em que o Espiritismo ele está envolvido com a doutrina espírita desde o seu início. Allan Kardec teve essa preocupação em colocar a doutrina espírita, através das influências que ele recebeu dos espíritos, para trabalhar nessa colocação de ajuda, de apoio, de transformação para o movimento espírita e dar a mensagem de luz através da doutrina espírita. Gente, nós pensamos que o nosso papel de trabalhador dessa jornada nos convida a fazer esse estudo específico e permitir com que nós possamos estar envolvidas nessa jornada, e nos convidamos apenas a essa reflexão inicial sobre o termo ecologia. Vamos fazer esse pequeno comentário. Ecologia vem de eikos, casas, a partir da terminologia grega. Oikos significa nós estarmos cuidando da casa. A casa onde nós residimos, o planeta Terra, é a nossa casa. É ele que necessita de receber toda a orientação, toda a instrução necessária
a esse entendimento. E quando nós falamos em ecologia, às vezes também pensamos na questão do meio ambiente, que existe alguns questionamentos com relação a este termo meio ambiente. Porque meio é quando nós estamos pensando em qualquer coisa, qualquer atividade que se refira aos seus objetivos fins, por exemplo, estar no meio de uma reunião, estar no meio do lago, estar no meio da água, significa que nós estamos envolvidos dentro de um ambiente que é o ambiente natural, por assim dizer. E o nosso pensamento, quando nós estamos falando em ambiente, que também se deriva do grego ambiens, ou seja, nós estamos no ambiente. E esse ambiente é onde nós vivemos. Ambiente, o meio líquido, ambiente, o meio da terra, o ambiente, o meio urbano, ou seja, nós estamos no ambiente, vivendo em todo o ambiente, participando da sua vida, participando da sua atividade. Ora, quando nós estamos pensando desta forma, nós estamos já tendo um pensamento que envolve o nosso papel de estar trabalhando, do trabalho, de dar atenção à natureza. E as nossas questões se traduzem em verdadeiros vínculos. E esses vínculos, eles estão presentes lá no Livro dos Espíritos. Mas vamos pensar antes numa história. Olha a nossa história, que já começa lá no descobrimento do Brasil. Nós tivemos o início do nosso país, a sua descoberta, já foi com as suas primeiras atividades econômicas, a partir de 1501, com a descoberta da madeira que era utilizado pelos índios para fazer as suas pinturas. E essa tintura existente nessa madeira, que tinha a cor de brasa, que veio dar o nome do nosso país, Brasil, ela podia também ser utilizado nos tecidos, utilizado na madeira, utilizado em diversos ambientes, em diversos produtos, e passou a ser experimentado pelos portugueses e viu que era de um valor comercial. A partir daí, começou o interesse pela exploração da madeira do pau-brasil. E coube ao português Fernando de Noronha, o primeiro interessado que buscou os direitos junto ao governo português de explorar a madeira. Os nossos selvícolas, os nossos irmãos indígenas, foram os primeiros a serem explorados nessa atividade. Foi a primeira mão de obra utilizada pelos portugueses para fazer a exploração da madeira. No século XVII, a exploração era tão imensa que as matas nativas do pau-brasil estavam quase exauridas. Destacamos que a madeira pau-brasil é uma árvore nativa do Brasil, da Mata Atlântica, do bioma Mata Atlântico, em que ele quase que entrou em extinção, diante da sua exploração contínua. Só veio terminar com a adoção de alguns decretos do Império Português e do governo colonial à época para começar a controlar a exploração do pau-brasil.
vamos encontrar a adoção também, já no século passado, de alguns elementos que passaram a legislar as atividades ambientais no Brasil, que foram as primeiras leis. Já em 1934, durante a agricultura, a exploração do café, a exploração da indústria, do plantio do café, que já tinha um grande valor econômico no sul do Brasil, nós vamos ter as primeiras legislações de proteção do Código Florestal Brasileiro. É a primeira legislação específica já, num momento mais moderno, para controlar a exploração. Vamos encontrar depois outras legislações, como, por exemplo, a legislação que envolveu o cuidado em evitar que a mata da caatinga e que a mata também fosse destruída, já com as primeiras ideias de que ela necessitava de um cuidado maior. A partir daí, inclusive, já nasceu as ideias de que ela deveria ser conservada e receber um processo de umidificação para que a caatinga não fosse destruída. Temos, já no ano de 1962, uma atividade, a publicação de um livro, Primavera Silenciosa, pela escritora americana, uma ativista acostumada à publicação de natureza ambiental, uma naturalista, e ela fez as primeiras denúncias naquele momento com relação ao que estava sendo feito no país da América do Norte, que era o uso abusivo dos inseticidas. O uso desse inseticida, principalmente do DDT, estava causando transformações nas plantas, matando animais. Os seres estavam nascendo com anomalias e doenças estavam aparecendo na pessoa humana que a sociedade médica não estava conseguindo explicar. E daí ela veio entender que se tratava justamente do excesso de química nociva que estava sendo utilizado. E esse livro chamou a atenção, que foi um dos primeiros grandes movimentos que despertou a sociedade humana para os graves rumos que nós estávamos tomando. E já no ano de 1966 vai acontecer novamente uma outra ocorrência de contaminação do ambiente natural, lá no Japão, que foi na Baía de Minamata, em que uma indústria estava jogando os seus efluentes líquidos, resultantes da sua atividade industrial, e ela estava causando mortes nos vegetais, morte nos animais e anomalias nas pessoas. E essas anomalias, na Baía de Minamata, foi relacionada com o contato das pessoas nas águas poluídas, que houve um grande despertamento da sociedade para que tivéssemos o cuidado em evitar o uso daquele ambiente. Despertou a sociedade mundial para classificar como aquele local como o mais poluído do mundo, e tivemos que observar a necessidade de leis mais rígidas. E a humanidade começou a ver que ela tinha que dar mais atenção a essas questões, ou o nosso futuro comum estaria perdido. As explorações de petróleo, a caça aos animais de alto valor comercial por causa da sua pele estava que esses seres entrassem em extinção. E se não tivéssemos um freio
não saberíamos qual seria o destino da humanidade, que o ambiente natural, ele necessita sempre de atenção e que esses efeitos devem-se à nossa presença, à ação humana. As grandes conferências que ocorreram já nos anos 60, vamos encontrar essas outras conferências nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, que vai culminar com o encontro pela atenção ao clima, a Rio 92, que ficou conhecida mundialmente como a Eco 92 aqui entre nós brasileiras e brasileiros, que teve o grande objetivo de reunir países e entidades internacionais para dar atenção ao que estava acontecendo no país. E a partir daquele encontro da Eco 92, nós vamos encontrar grandes despertamentos de comportamento para as atividades serem mais responsáveis aqui no Brasil, aqui entre nós e em todo o mundo. Haja visto que nós encontramos algumas atividades passaram a ser desenvolvidas e nos deu um despertamento maior, colocando o Brasil como protagonista da causa ambiental a partir daquele ponto. Nós não podemos esquecer que a Eco 92 ela gerou algumas responsabilidades para todo mundo. Nós vamos ter que foi ativo de trabalhar as questões ecológicas no Brasil, dando atenção ao ambiente local, ao ambiente ampliado e depois ao ambiente mundial. Ou seja, 21 distrital, Agenda 21 municipal, Agenda 21 nacional e Agenda 21 mundial, considerando que o planeta é a nossa grande casa e ele necessita de atenção, ele necessita de cuidados, ele necessita que as atividades econômicas elas tenham mais responsabilidade. Não se pode parar as atividades econômicas. Elas tinham que continuarem sendo desenvolvidas, mas elas necessitavam de ter um parâmetro. E esse parâmetro de equilíbrio, esse parâmetro de harmonia foi relacionado com o que chamou-se de desenvolvimento sustentável. A sociedade humana deveria ter desenvolvimento, mas com sustentabilidade. E aí também surgiu um outro elemento nesse encontro da Rio 92, que foi a questão da sustentabilidade. Foi a proposta onde também passou a educação ambiental, ela tem uma atenção para ser desenvolvida nas escolas. A educação ambiental, ela deveria e deve começar a partir da criança, indo para o jovem e
se desenvolvendo no adulto. Então, os parâmetros curriculares nacionais deveriam conter no seu bojo atividades específicas direcionadas à edenta que passou a ter mais ênfase com o resultado da ECO 92. E depois nós tivemos que, neste encontro, as propostas discutidas, elas visavam o progresso da humanidade com harmonia, respeitando a natureza e garantindo qualidade de vida para as gerações futuras, que o desenvolvimento deveria ser equilibrado. Depois, nós tivemos, como consequência disso, vamos ter a Rio+5. 5 anos depois, novamente, vários países do mundo se reuniram. Depois tivemos a Rio+10 e a Rio+20, com os mesmos objetivos. Se elaborou a grande causa ambiental da humanidade, baseado no conceito de casa, de dar atenção à vida ecológica, à vida humana na Terra, e esses protocolos foram discutidos nesses encontros posteriores. Mais adiante surgiu o protocolo de Quioto para a redução dos gases de efeito, que o Brasil assumiu para redução dos gases de efeito estufa, que são os gases provenientes da atividade industrial, que esses gases provocam o aquecimento global. E esse pensamento, para agora, neste momento de pandemia que nós estamos vivenciando, e já começou a haver uma mudança no comportamento a atividade de aviões, de navios, ficaram paralisadas, diminuíram. Então, a ciência vai pensar o que acontecerá econômicas e desenvolvidas sem respeitar a natural, a vida vegetal, a vida do... Somos classificados pela ciência como seres animais, mamíferos. Portanto, se nós somos mamíferos, os outros animais, que são mamíferos também, são nossos irmãos, porque são frutos da criação. São frutos de grandes encontros mundiais percorrendo o mundo, como rapidamente nós falamos. O Espiritismo, como ente religioso, ente filosófico, ente científico, com esse pensamento, ele esteve ausente desses grandes debates. Não tivemos representação espírita nesses momentos. Os adeptos do Espiritismo, sim, eles estiveram presentes. Os adeptos do Espiritismo desenvolveram essas atividades, estiveram lá ativos, trabalhando como pessoa, como cidadão. Mas não foi possível que nós tivéssemos a representação do Espiritismo como entidade que tem uma proposta. O que nós desejamos? Que o Espiritismo possa ter o seu papel de destaque na sociedade. O clima que nós vivemos e a paisagem que nós contemplamos hoje, ela é ponderada. Tudo aquilo que está neste ambiente onde nós estamos vivendo
está relacionado com o nosso organismo. E ele merece atenção, ele merece respeito. Vamos destacar que, diante de tudo isso, nós somos ainda, vamos dizer assim, o país do desperdício. Somos um país que temos uma vocação agrícola, somos um país que tem um desenvolvimento voltado ao manuseio da terra. Nós temos uma grande biodiversidade, mas, por outro lado, como nós fomos educados por um Brasil que começou a explorar as suas riquezas, as suas reservas, sem nenhum critério, quase colocando... Nós não fomos educados adequadamente para viver nessa sociedade educada, com respeito aos seres do ambiente onde nós vivemos. Então, somos um país do desperdício. Nós ainda, principalmente no transporte, no consumo, e quando chega às nossas casas, a comida que está velha, a gente não quer transformar numa outra comida, nós desperdiçamos água. Não temos compromisso com a água que nós utilizamos. Como nós somos reserva de água doce do mundo, disse que esse 1/4 das águas doces do mundo está aqui no Brasil, na Amazônia, no subsolo brasileiro, nos grandes rios brasileiros. Então, é água em Feira de Santana, nessa região vizinha de nós, está o grande manancial de água doce, que é o Rio Paraguaçu, Aberaba. Temos a barragem de Pedra do Cavalo, formando um imenso espelho d'água. E aí a gente não se preocupa, a gente gasta água à vontade, sem ter o mínimo de critério de respeito que outros povos do mundo de consumir água. Então, é uma questão moral oferecer alternativa de dizer, olha, temos que ter um comportamento ecológico adequado. Nós, espíritas, temos de começar a estudar espíritas dentro dos nossos conselhos espíritas, municipais, nacional, em todo o Brasil, porque é uma questão de espírito encarnado para oikos, a nossa casa. Oikos, do grego, casa, logo casa. Temos responsabilidade e nada aqui é a nossa responsabilidade. Destinos da Terra, desse planeta, por cada um de nós, espírita. Os não espíritas, eles têm uma atividade. As questões ecológicas, vamos dizer, confundem. A ecologia tem um estudo mais... E esse estudo do desenvolvimento da ecologia que abriu. Então, a Terra, porém, o ser humano não pode viver sem... O planeta Terra pode viver sem a presença dos outros seres humanos no nosso processo que chegaram. No processo, a era terciária, e na era vai surgir os seres, até mesmo como um sub-reino da natureza da espécie, nós, a espécie humana. Então, os outros animais estão aqui há mais tempo do que nós. Os vegetais estão mais tempo do que nós. Nós somos os últimos e, porém, os mais perigosos em relação a estes seres que habitam aqui o planeta Terra. Diante dessa pandemia que nós estamos sendo presentes, assistimos que a paralisação da humanidade, fique em casa, nos deu um outro diferencial. O planeta se regenerou. A vegetação começou a voltar em alguns lugares. Os animais que estavam afastados das cidades, das praias,
começaram a voltar. Os pássaros começaram a fazer migração naquele ambiente natural que eles habitavam. As águas dos rios se tornaram límpidas, as nascentes se tornaram mais puras. Os mares se tornaram menos densos de poluição. O ar está mais respirável. Em apenas, irmãs e irmãos, meses. Isso é para a nossa reflexão. Isso é para o nosso pensar. Da nossa responsabilidade, como deverá ser o nosso caminhar da nossa humanidade daqui para frente? Como é que nós voltaremos a vivenciar os nossos dia a dia? E essa questão, essa preocupação que estamos agora tendo, nós vamos olhar que Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele fala dos seres da natureza. Os espíritos da natureza ligados a essa questão, eles são elementos naturais, são os seres elementais que algumas correntes religiosas cultivam com os seres elementais, os espíritos devas, que o nosso Livro dos Espíritos faz referência, o espírito Viana de Carvalho faz referência, e eles foram os protetores dos seres vegetais. Aqui entre nós, brasileiros e brasileiras, em nossas matas, tivemos há pouco tempo, há menos de 100 anos atrás, 50 anos atrás, tivemos a cultura da existência do Saci Pererê, a cultura da existência do Curupira, da mula sem cabeça, porque esses eram os seres da natureza, presentes na natureza, que criava o impedimento do acesso a determinados locais, porque o indivíduo não ia em determinadas áreas da natureza, porque ele tinha medo que fosse encontrar com o Curupira, com a mula sem cabeça, que ficasse perdido no mato, e encontrasse a Saci Pererê e outros entes que foram criados da imaginação do folclore popular, mas eles têm um fundo de verdade, porque eles ajudaram a proteger as nossas matas, as nossas plantas, os nossos irmãos animais outros. E quando essa cultura se tornou invasiva, a natureza se tornou ameaçada, e inclusive algumas espécies, tanto de vegetais e de animais, já entraram em extinção. O planeta Terra, irmãos e irmãs, é um ser vivo. E lá, no Livro dos Espíritos, Kardec tem um capítulo onde ele fala da lei de conservação. Ele fala, principalmente, nas questões 535 e 536, né? A ação dos espíritos na natureza, até a pergunta 541, ele fala da ação dos espíritos na natureza. A pergunta 704 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, referindo-se à lei de conservação, Deus, dando ao homem a necessidade de viver sempre, lhe forneceu meios para isso? Deus sempre deu condições para o ser humano viver. E os espíritos respondem sim. E se ele não os encontra, é por falta de compreensão. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios. É por isso que faz a terra produzir, de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Olha a educação ecológica presente no Livro dos Espíritos. Olha aí. Falando do supérfluo. E a gente comete erros utilizando coisa supérflua que não tem a menor utilidade. Pelo modismo, a gente tem por ter, vai cultivando, depois jogando fora. Pega isso, aquilo, acumula e depois joga fora, sem a necessidade. E quando nós falamos, às vezes, do supérfluo, tem aquela referência popular entre nós, né, que diz assim, eu quero tudo que for até de graça
injeção na testa serve. É o supérfluo. Então, nossa responsabilidade de espírita está presente na lei de conservação, que convido os irmãos e as irmãs a fazer a leitura do nosso livro dos Espíritos. Falamos do excesso de plantio, de produtividade, da produção de alimentos, e na questão 705, Kardec também pergunta por que a terra nem sempre produz o bastante para fornecer o necessário ao homem. E aí nós questionamos. A terra produz sim, nós somos uma terra abençoada. Qualquer coisa que a gente coloca na terra, ela produz. Ela brota. Está visto aí em apenas 3 meses o rebrotar até mesmo de plantas no meio do asfalto, devido à ausência do movimento dos carros e outros veículos nas cidades. A terra tem todos os meios de viver. Nós é que somos negligentes. E os espíritos respondem. É o homem que a negligencia. Ingrato e, no entanto, ela é excelente mãe. A terra é a nossa mãe, conforme o nosso irmão Francisco de Assis disse. Eu agradeço a nossa grande mãe, a terra que nos dá o sustento. A terra é a nossa grande mãe. Por isso, nós temos o dever moral de cuidar do nosso planeta Terra, para abrigar todos os seres que pertencem a esse mundo. Aos seres que não pertencem a esse mundo, nós como espírito, não pertencemos a este mundo, irmãos e irmãs. É uma grande verdade. Estamos aqui encarnados, usando esse corpo humano, com os elementos daqui da Terra, do planeta Terra, que veio de outros planetas e aqui colocou. Nós fomos colocados aqui para fazer esse processo evolutivo aqui na Terra. Mas nós não somos daqui da Terra, estamos aqui de passagem, fazendo o nosso estágio evolutivo. Nós somos do universo. E ao sairmos da Terra, iremos habitar outros mundos. E esse movimento ecológico, esse movimento de proteção da Terra, que muita gente faz a defesa da natureza, colocando a sua própria vida na defesa. O que é isso, irmão? Isso é sério. São seres, são ativistas que viveram em outros mundos, viram o mundo deles serem destruído, vieram para aqui, para a Terra, estão vendo o caminho que a humanidade iria chegar. E se não tivesse intervenções, nós hoje não estaríamos aqui. Estes seres viveram e assistiram destruição de outros mundos e não querem que o mesmo aconteça aqui com o planeta Terra. Em nosso meio espírita existe um livro muito lido, Os Exilados de Capela, do planeta Capela, da constelação do Cocheiro, que muitos vieram aqui para a Terra ajudar a evolução do planeta Terra, e quando o planeta Terra e a sua população já estava mais evoluído, eles foram embora, deixando aqui grande legado de conhecimento, de aprendizado, de construções que estão aí até hoje, que foram resultado da ação desses espíritos. Então, prezados irmãs, prezados irmãos, nós espíritas temos sim responsabilidade com o planeta Terra. Temos responsabilidade com os outros seres animais, os nossos irmãos, outros mamíferos, as aves, os pássaros, os peixes, são seres vivos também no processo de evolução, aos quais nós temos responsabilidade para com eles. Devemos protegê-los. Devemos proteger, respeitar a vida deles, porque eles também estão evoluindo. São seres espirituais evoluindo também. Portanto, essa é a nossa breve reflexão, mostrando que nós, sim, estamos realmente fazendo esse trabalho de ligação da doutrina espírita com a ecologia, devido à necessidade que temos de fazer este link e trabalhar dentro das nossas casas espíritas, começar a ter um outro comportamento. Dentro da lei de conservação, que está lá no Livro dos Espíritos,
temos que trabalhar pela preservação, temos que cuidar dos impactos ao ambiente, que é as atividades da nossa casa, resulta da sua atividade na natureza. Nós temos que começar a refletir, a fazer algumas mudanças. Nós geramos muito lixo. A casa espírita gera lixo. A gente gera lixo semanalmente com o uso dos nossos copinhos descartáveis, que a gente tem que começar a estudar numa nova forma. Isso é um impacto ambiental. Vai para a natureza. Vai levar de 50 a 100 anos determinados plásticos para serem destruídos pela natureza. Alguns levam até 200 anos. Está na hora de nós começarmos a conter o desperdício de água, o desperdício, o consumo excessivo da energia, o uso abusivo dos detergentes na lavagem do sanitário, na lavagem de vasilhames dentro das nossas casas, sejam espíritas ou não, dentro do nosso próprio lar. Então, estamos realmente nesse momento, nessa hora, de fazermos uma reflexão das nossas atividades, dos nossos compromissos, para que a nossa doutrina espírita ela possa fazer a sua parte, sendo ela hoje puxar o desenvolvimento, a proteção ecológica na humanidade brasileira, para mostrar que o Espiritismo também tem compromisso com a vida humana no planeta Terra e estamos convidando a sociedade para isso. Essas são as nossas breves palavras. Desejamos que ela possa ter contribuído no conhecimento, no auxílio. Pedimos desculpa pelos nossos lapsos, mas nós estamos aqui pedindo que vocês possam refletir nesse momento de pandemia, que ela é o resultado da ação da natureza. Será que esses seres protetores da natureza, do reino dos elementais, eles não pediram a Deus resultados? Não se queixaram a Deus diante do que a humanidade faz? Que vários visionários, vários videntes vêm ao longo das décadas falando do rumo que nós estávamos tomando com a humanidade, com os nossos comportamentos, com a destruição da natureza. E será que o que estamos passando não é efeito disso? Porque destruímos, eles pediram providências e nós chegamos, 100 anos depois, uma nova pandemia, e que agora é o nosso momento de reflexão. Da gente fazer a proteção, fazer os cuidados necessários, você usar a sua proteção, que os órgãos da saúde, os profissionais da saúde, que nós pedimos a Deus que eles sejam abençoados, profissionais, médicos, trabalhadores da limpeza, trabalhadores diversos nas áreas hospitalares, os cientistas que estão aí trabalhando para pesquisar novas vacinas para preservar a vida do efeito do Covid-19. Então, temos trabalhos a fazer, temos que nos mantermos vivos, nos preservar, para depois que tudo isso passar, nós possamos fazer a doutrina espírita avançar mais e mais na sociedade humana, aqui na nossa região do Conselho Municipal Espírita 9, Itaberaba. Que Deus seja louvado, que nos abençoe. Muita paz. Temos aqui algumas manifestações no nosso chat, de Lincoln Marx, lembrando do uso de máscaras, que é uma necessidade social, então nós mandamos um abraço, não é? A gente pode realmente fazer mudanças, né? Ele pergunta o seguinte: o uso das máscaras representa uma mudança social quanto à postura ecologicamente e é possível dar um choque nessa situação? Como? Sim. Isso é uma mudança social de comportamento. Há algum tempo atrás, não pouco tempo, era crítico a gente sair com máscara nas ruas. Os nossos irmãos orientais, de lá do Japão, da Coreia do Norte, Coreia do Sul, eles têm por hábito, numa pequena gripe, já sair com a máscara de proteção. Aqui, se nós fizéssemos isso, a gente é logo taxado como portador de doença contagiosa.
discriminadas. Há coisa de 2 meses atrás, as pessoas que estavam sendo tratadas e ficando boas do coronavírus estavam sendo discriminadas nos bairros onde moram, nos locais onde trabalham. Estavam sendo discriminadas. Mas hoje, como isso aumentou, e muitos estão hoje contaminados, muitos já desencarnaram por isso, então houve uma mudança social. Houve uma mudança de comportamento. Mas que é para a nossa reflexão, inclusive no nosso futuro, de evitar outras contaminações, de nós evitarmos outras pandemias, que está aí nos atingindo. É para a nossa reflexão, realmente, uma mudança social, uma mudança de postura, sobretudo de nós espíritas, como devemos reagir. Então, meus irmãos, muita paz, muita luz. Agradeço as várias manifestações, a vocês que estão aqui nos ouvindo, nos dando essa força, e desejamos continuar fazendo este assunto para nós continuarmos instruindo, educando o nosso público, o nosso povo, para uma vida melhor. Que Deus seja louvado hoje e sempre. E esse também é um trabalho que nós estamos dividindo com a nossa Federação Espírita do Estado da Bahia, através do setor de Ecologia e Espiritismo, onde convidamos vocês de cada instituição espírita para ter uma representação dentro do seu conselho regional e dentro do seu conselho distrital em Salvador, né, nos locais onde eles existem, para daí nós fazermos uma grande comunidade ecológica e espírita. Que Deus seja louvado. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, é o que nos disse o Mestre Jesus, e ele volta novamente a fazer essa manifestação lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, na sua mensagem, o Cristo Consolador, quando ele diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Muita paz e um abraço.